Olá! Nas aulas sobre a teoria geral, eu comentei com vocês que Keynes havia dito pouco naquele livro sobre a política fiscal. Mas isso eu não posso dizer sobre a política monetária. A política monetária, isto é, a política que cuida da moeda, apareceu 33 vezes no bojo da teoria geral, principal livro de Keynes. Então, claramente, Keynes estava extremamente preocupado com a política monetária, que é a política que cuida da moeda. Isso é meio óbvio, porque aquele livro se chama Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Keynes, no fundo, dá uma aula na teoria geral sobre como a moeda funciona na economia, por que a moeda é moeda ao longo do tempo, tá? E por que a moeda não é neutra jamais, isto é, ela impacta o sistema econômico. E ela impacta o sistema econômico, nós vimos muito, porque um dos determinantes do investimento, junto com a eficiência marginal do capital, é a taxa de juros. E esses juros são o preço da moeda. E esse daqui é o link do lado monetário financeiro, juros, tá? Com o lado real. Como assim? Se o investimento é determinado pela taxa esperada de retorno, por um lado, e pela taxa de juros, por outro, a taxa de juros, que é um fenômeno da moeda, monetário, portanto, impacta o investimento, e o investimento é algo do lado real da economia. Pois bem, a Teoria Geral é um livro em que Keynes fala muito da política monetária e, nesse exato instante, a gente vai começar a discutir sobre o que é a política monetária em Keynes. Mais uma vez, muita gente, de forma muito desavisada, acha que Keynes não falou nada de política monetária, que ele não propôs a formas de condução da política monetária, o que é um imenso engano. Tudo bem? Então vamos lá. Tá? O que é a política monetária? É a política que cuida da moeda, é a política que é feita, tá, pela autoridade monetária, que nós comumente chamamos de Banco Central, e é uma política que, na perspectiva de Keynes, deve cuidar, em última instância, do crescimento econômico, porque é o crescimento econômico que gera aquilo que é a preocupação maior de Keynes, que é o emprego. Então, quando Keynes está comentando que deve existir um crescimento econômico sustentável, porque isso significa um emprego sustentável, Keynes, claro, ele faz com que as políticas econômicas por ele propostas trabalhem de forma coordenada para se atingir, tá, esse objetivo de um crescimento sustentável que seja mantenedor do nível de emprego e expansor do nível de emprego no tempo, a bem de se alcançar aquele ponto difícil, particular, mas que deve ser a meta, tá, do pleno emprego. Então, a política monetária, junto com a fiscal, junto com a cambial, visa a auferir o crescimento econômico mais sustentado possível, mas jamais, eu repito, a qualquer custo. Tudo bem? Para a política monetária, especificamente, Keynes propôs 5 objetivos. Vejamos, a política monetária tem muitos objetivos que são a ela absolutamente particulares. Tá? Então, coordenadamente, esses 5 objetivos, coordenadamente com as outras políticas econômicas, eles visam alcançar o crescimento sustentável a bem do pleno emprego. Tudo bem? Mas, particularmente, a política monetária tem 5 objetivos que ela precisa imediatamente tomar conta. Quais sejam? Veremos, tá, nesses 5 objetivos, as palavras estabilidade, a palavra estabilidade se repetir. Portanto, eu já vou colocar de imediato a palavra estabilidade aqui. Tudo bem? Quais são as estabilidades que a política monetária deve manter?
A primeira delas, estabilidade inflacionária, estabilidade de preço, estabilidade monetária. São as mesmas coisas. Estabilidade inflacionária quer dizer que Keynes era profundamente preocupado com a inflação. É óbvio, ela é um problema na economia. Não há quem patrocine política inflacionista. Keynes, muito menos. A grande economista como ele foi, né, é óbvio que a preocupação dele com a estabilidade da moeda, portanto, em não existir pressões inflacionárias, era aguda. Tudo bem? E essa a preocupação que ele carrega o tempo todo reflete em a política monetária, tá? Em o Banco Central, em a autoridade monetária, perseguir o tempo todo uma baixa taxa de inflação. Essa é uma das estabilidades que a política monetária precisa imediatamente estar sob sua responsabilidade alcançar. A segunda das estabilidades é a estabilidade cambial. Mas isso não é cargo da política cambial? Sim, é cargo da política cambial, que normalmente é exercida pelo Banco Central. Tá? Por quê? Porque as entradas e saídas de moeda estrangeira do país fazem oscilar a quantidade de moeda local no mercado monetário e no mercado financeiro. É por isso que a autoridade cambial é normalmente também a autoridade monetária. Se a quantidade de moeda que entra e sai no país faz alterar a quantidade de moeda local do país, se a quantidade de dólares que entram no Brasil altera a quantidade de reais em circulação, tá? A estabilidade cambial precisa ser uma preocupação da política monetária igualmente. Tudo bem? Mais do que isso, nós veremos que o câmbio também é um canal de transmissão da política monetária. Mas percebam, não há na economia, não há na realidade esse recorte estanque de que cada coisa é uma coisa e está cada um no seu quadrado. Não. A autoridade monetária cuida da taxa de câmbio porque a taxa de câmbio impacta a moeda, tá, de algumas formas. Tudo bem? Terceiro item que é preciso zelar por sua estabilidade, tá? Estabilidade financeira. Tudo bem? Que é algo que a gente está vendo agora nesse setembro de 2020, quando eu gravo esse vídeo para vocês, acontecer no mundo inteiro, isto é, os bancos centrais, as autoridades monetárias, elas são também autoridades financeiras que precisam zelar para que o sistema financeiro não incorra em bolhas, que precisam zelar para que o sistema financeiro não incorra em uma deflação generalizada de ativos, o que acaba com o patrimônio, tá, das instituições financeiras e impacta, portanto, em última instância, na própria solvência e na própria sustentabilidade do sistema financeiro. Keynes, já em 1916, vai se preocupar, no primeiro livro que ele escreve de economia, tá, o Indian Currency and Finance, com o Banco Central cuidando da estabilidade do sistema financeiro de um país. Por exemplo, no Brasil, tá, a recente emenda de guerra, do orçamento de guerra, foi uma emenda que previu o Banco Central atuando de formas que antes, tá, ele não era autorizado para fazer a estabilidade financeira desse país. Uma outra estabilidade muito relacionada à financeira e que também é por Keynes estabelecida como uma responsabilidade da política monetária é a estabilidade da liquidez, isto é evitar que exista shorts, ou seja, que exista escassez de liquidez no sistema financeiro, que pode acometer o sistema financeiro e, é claro, vai acometer também, tá, o lado real da economia. Então, quem está administrando o volume de liquidez que circula o tempo todo é a autoridade monetária. Tudo bem? Essas duas estabilidades, essas duas responsabilidades imediatas do Banco Central são profundamente relacionadas. Tudo bem? A gente tem hoje no mundo uma coisa chamada de política monetária não convencional, em que essas duas responsabilidades são muito claramente colocadas lá no bojo das ações da política monetária não convencional. Pesquisem sobre isso. Tá? Então, a estabilidade e liquidez é garantir que o sistema tenha, entre aspas, numa metáfora, sangue circulando bem para manter o corpo, tá, o mais saudável possível. Então, essas são 4 das 5
responsabilidades, os objetivos imediatos da política monetária. E a quinta estabilidade é a estabilidade de expectativas, que hoje a gente dá o nome de forward guidance, tudo bem? Mas que Keynes, lá nos anos 30, chamava, tá, de manter a estabilidade das expectativas concernentes ao que será a futura taxa de juros. Bem, a taxa de juros é um preço, portanto, um retorno básico e controlado na economia. Por isso que ela é tão importante, tá? Porque ela basicamente vai referenciar todos os preços da economia, sobretudo os preços que são variáveis, que não são marcados, que não são administrados. Nesse sentido, aquilo, tá, que as pessoas esperam do comportamento da taxa de juros do Banco Central entre hoje e amanhã é um referencial daquilo que as pessoas tomarão de decisão de investimento, por exemplo, decisão de consumo hoje ou amanhã, decisão de comprar um ativo A, um ativo B, um ativo C no sistema financeiro. Portanto, as pessoas não podem ter expectativas difusas e nem duvidar da capacidade do Banco Central de agir em termos de política monetária, tá? Em termos daquilo que o Banco Central está procurando, objetivando fazer. Tudo bem? Keynes, inclusive, tem uma passagem muito interessante na teoria geral, em que ele vai dizer que se existe, tá, uma dúvida se a política monetária aparece aos olhos da sociedade como sendo passível de muita mudança, como não sendo passível de credibilidade, ela vai falhar. Isso mostra claramente a expectativa como um fundamento da própria ação da política monetária. Por isso que a política monetária, o Banco Central, que é seu executor, é responsável por manter a expectativa o mais estável possível. São estes os 5 objetivos imediatos a cargo do Banco Central numa perspectiva de Keynes, tudo bem? Muitas coisas. E agora a pergunta que surge é, claramente, tá, quais os instrumentos? Então, se tem esses objetivos, quais são os instrumentos disponíveis para alcançá-los? Bem, Keynes vai falar de 3 instrumentos. O primeiro instrumento, é claro, é a taxa de juros. Tudo bem? A taxa de juros, que a gente chama de I por causa do interest rate, tá, em inglês. Então, a taxa de juros é, para Keynes, ele diz isso no seu Tratado da Moeda de 1930, a administradora de todo o sistema monetário e financeiro. Tá? Então, para Keynes, não existe nenhuma outra variável, nenhum outro instrumento à disposição do Banco Central que seja superior à taxa de juros. Existem outros instrumentos, nós veremos mais 2, mas eles são acessórios à taxa de juros. Eles não são substitutos ou superiores à taxa de juros. A taxa de juros, dirá Keynes no inglês, portanto eu vou fazer uma tradução literal, é a governadora de todo o sistema monetário e financeiro. É ela que vai fazer, sobretudo, a política monetária. Isso não vem do regime de metas de inflação. Keynes, lá nos anos 30, em 1930 especificamente, ele está dizendo isso, ou seja, dos anos 20, ele já estava com essa ideia na cabeça, com essa prática, na verdade, porque ele era um homem investidor, então ele já está com isso muito claro para ele, que a taxa de juros é a administradora de todo o sistema monetário e financeiro. Tudo bem? E a taxa de juros daí tem alguns canais de transmissão. Tá? Um primeiro canal de transmissão da taxa de juros, isto é, o Banco Central mexe a taxa de juros e isso precisa chegar na economia. São os canais de transmissão. Um primeiro canal de transmissão é o canal do portfólio. O que é isso? Tá? Toda vez, daqui a portfólio, me desculpem a letra ruim, tá? Toda vez que a taxa de juros se altera, a remuneração relativa dos diversos ativos que existem na economia, inclusive a moeda, também se altera. E essa remuneração relativa se alterando faz com que os agentes vendam ativos, comprem ativos, mudem os ativos que eles possuem na sua carteira. O que é carteira? Portfólio. Tá? Então a mudança da taxa de juros, ela reestimula, se é que essa palavra existe, tá? Todas as decisões de investimento financeiro e produtivo que os agentes tinham feito no período anterior. Esse é o canal do portfólio. B, tá?
existe o efeito riqueza, que é a mudança que existe no preço unitário ou no valor, tá, a mercado dos ativos financeiros pré-fixados toda vez que a taxa de juros do Banco Central se altera. Então, toda vez que a taxa de juros do Banco Central se alterar, o valor de mercado dos ativos pré-fixados como um todo se altera, tornando as pessoas mais ricas ou mais pobres, a depender do movimento da taxa de juros, né? O que vai, em última instância, por exemplo, se as pessoas se tornam mais ricas porque a taxa de juros caiu e o preço dos títulos no mercado pré-fixado subiu, tá? Isso vai fazer com que as pessoas talvez convertam esse ganho em renda, o que faz com que, em última instância, elas ampliem, por exemplo, consumo ou vão fazer investimento produtivo. Tudo bem? Esse é outro canal da política monetária. Tem outro ainda, tá? Opa, errei, é o C, tudo bem? Canal C, que é o canal do crédito, tá? O canal do crédito, ele tem algumas trilhas pelas quais segue, alguns canais por quais ele segue. Quais são esses canais do canal do crédito? O custo efetivo de se tomar crédito para consumo. Aumentou a taxa de juros, claro, vai aumentar, tá, a taxa de juros para eu tomar crédito como família, como pessoa, para consumir. 2. Aumentou a taxa de juros para eu tomar funding, para poder fazer um plano de investimento se efetivar, ou seja, para eu financiar o meu investimento, tá? O juro pago para tomar esse funding, esse empréstimo para financiar o meu investimento também se amplia. Então, o crédito ao consumidor se amplia, o crédito ao investimento se amplia. E 3, um outro caminho que existe, tá, é o custo de oportunidade do investimento produtivo. Porque uma vez que os investimentos financeiros, quando a taxa de juros sobe, se tornam mais atrativos, eles remuneram mais, tá? O custo de oportunidade de eu fazer um investimento não financeiro, portanto produtivo, aumenta. Tudo bem? Então, como a gente tem a taxa interna de retorno, a TIR, tá? E a taxa de juros, uma taxa mínima de atratividade, normalmente é do Banco Central, como comparáveis na hora de se decidir por um investimento produtivo, TIR, ou um investimento financeiro, juros, tá? Quando o juros sobe, o custo de oportunidade de eu fazer um investimento produtivo aumenta. Esse é outro canal de transmissão, tá, que os juros possuem sobre a partindo, tá, da autoridade monetária, o Banco Central, até a economia, que é onde de fato a taxa de juros quer chegar. Mais um canal, vamos lá, vou colocar aqui em cima porque o espaço está acabando, tá? É o canal do câmbio, tudo bem? Toda vez que a taxa de juros se movimenta, muda a taxa de juros, tá, relativa do país para com o resto do mundo. Então, altera-se o diferencial de juros do país vis-à-vis o juro médio internacional. Se isso se altera, significa que agora talvez não vale a pena mais investir no país, ou se a taxa de juros subiu muito, vale agora a pena investir no país. Mas de todo jeito, o país em relação à taxa de juros média internacional sempre tem alguma forma de estímulo ou desestímulo quando a taxa de juros do país se move e a taxa de juros média internacional não se movimentou. Isso fará com que capital entre no país ou capital saia no país, o que impacta a taxa de câmbio, tá? E desse jeito a gente pode ter, por exemplo, um pass-through do câmbio para os preços domésticos, tudo bem? Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, se a taxa de juros do país, tá? Então a taxa de juros do Brasil se tornou maior do que a taxa de juros asterisco, asterisco é o resto do mundo, a média mundial, tá? Isso daqui vai fazer com que exista entrada de capital no Brasil, vamos chamar de dólar, tudo bem? Se existe entrada de dólar no Brasil, isso daqui vai aumentar a oferta de reais. E se está aumentando a oferta de reais, o Banco Central, de alguma forma, vai precisar administrar essa maior oferta de reais, se ela de fato sobrar no sistema monetário e financeiro, porque isso daqui pode fazer oscilar a taxa de juros. E a taxa de juros que o Banco Central coloca,
tá? É uma taxa de juros que permanece no tempo por algum período, por exemplo, no Brasil, 45 dias. Ela é a taxa referência de preço da sociedade, ela não pode se alterar a todo tempo. É por isso que a gente mantém a taxa de juros, subindo-a, por exemplo, e mantendo-a alta, quando os preços da sociedade se elevam. A gente aumenta a taxa de juros, que é o preço, entre aspas, fixo da economia, justamente para os preços livres marcados no mercado pararem de subir. Então, de alguma forma, toda vez que está entrando recurso no país, esse recurso se transforma em real, vamos pegar o caso do Brasil, tá? O Banco Central precisa administrar a quantidade de recurso que está se transformando de dólar para real para evitar que a taxa de juros que ele marca oscile demais. Logo, a taxa de câmbio se altera sempre que a taxa de juros se movimenta, e desse jeito a taxa de câmbio se torna um caminho de transmissão da política monetária quando operada pela taxa de juros. Tudo bem? Vamos lá, mais um elemento último, tá? É o canal das expectativas, que tem muito que ver com aquela questão da estabilidade das expectativas que agora mesmo nós conversamos. Tudo bem? Os juros, eles são sempre, mais uma vez, aquilo que todo mundo na sociedade imediatamente olha quando está tomando uma decisão de investimento. Então, agora, por exemplo, hoje são 17 de setembro de 2020. Ontem, 16 de setembro, o Banco Central fez uma reunião da sua diretoria que cuida, não é nem diretoria, do seu comitê que cuida da política monetária, o Copom, e o Copom decidiu que não vai, tá? E melhor, foi ontem, então, que não iria subir ou reduzir, ele manteve a taxa de juros no patamar que está já desde 45 dias atrás, 2% ao ano. E ele indicou, tá, que essa taxa não vai nem subir nem baixar por conta de uma série de fatores. Então, quando o Banco Central está dizendo mais, ele não anuncia, nós não aumentaremos ou nós não reduziremos a taxa de juros. Ele fala, olha, a gente chegou no limite, ele dá uma galanteada sobre as expectativas das pessoas para fazer com que elas saibam mais ou menos o que o Banco Central está pensando. Tá? E desse jeito, não há uma descoordenação de expectativas que abra um caminho muito grande do que são as taxas de juros do mercado, que são marcadas pelos agentes livremente, da taxa de juros do Banco Central, porque o Banco Central está marcando a taxa dele, tentando influenciar todas as outras milhares de taxas de juros que existem na economia. E para isso, tá, como o juro é formado a partir das expectativas das pessoas entre o que será a taxa de juros hoje e amanhã, o Banco Central precisa coordenar essas expectativas. E é por isso que lá, por exemplo, nas minutas ou nas atas das reuniões do Comitê de Política Monetária, o Banco Central dá uma indicação do que ele está pensando para justamente as pessoas pensarem com ele. Tudo bem? Não por menos, por exemplo, no caso do Banco Central brasileiro, ele também arrecada semanalmente um monte de expectativa que o mercado tem naquele relatório que se chama Focus. Tudo isso é um caminho de comunicação entre o Banco Central e a sociedade para que as expectativas estejam no jargão corporativo atual alinhadas. Tudo bem? E desse jeito o Banco Central consegue, pela condução das expectativas, tá, ancorar a taxa de juros, tornando-a menos volátil, tá, e transformando-a efetivamente num canal de transmissão que consegue, portanto, por exemplo, se as pessoas têm mais tranquilidade sobre o que sobre o que elas podem esperar da taxa de juros entre hoje e amanhã, tá, o canal do portfólio vai funcionar muito melhor. Tá? O canal do câmbio vai funcionar muito melhor para os investidores estrangeiros e mesmo nacionais que investem lá fora têm mais tranquilidade sobre qual taxa de juros brasileira esperar, e isso sempre tem uma relação, tá, de a mais ou a menos, tem uma diferença com relação à taxa de juros internacional. Portanto, expectativas ancoradas fazem com que, tá, as pessoas não tentem as pessoas não tenham uma descoordenação, uma desconcentração gigantesca sobre o que esperar do amanhã, porque se elas têm esta descoordenação muito grande sobre o que esperar do amanhã da política monetária, elas vão transformar esta incerteza exorbitante em juros mais altos que elas marcam nos contratos privados que fazem no sistema monetário e financeiro. Tudo bem? Então, são esses os 5 canais de transmissão da taxa de juros. Eu não preciso dizer que a taxa de juros é marcada, né, esse I aqui, ó, que essa taxa de juros é marcada por meio das operações de mercado aberto, que nós chamamos muito de open market,
pegando emprestado de empréstimo do inglês, operações do mercado aberto, o open market, mercado aberto, que é o que marca, em última instância, a taxa de juros. E aqui no Brasil tem muito que ver com as tais operações compromissadas, que aparecem mais no noticiário normalmente econômico do que purpurina no carnaval. Tudo bem? Isso daqui é só para sintetizar como é que a taxa de juros é marcada. Essa taxa de juros que o Banco Central marca é o preço do dinheiro que ele vai oferecer para todas as instituições financeiras que forem buscar com ele reservas. Reserva é o nome do dinheiro circulando no sistema monetário e financeiro, e reserva não quer dizer lastro em ouro, em metal precioso, nada disso. É só a origem histórica. Lá atrás, reserva era um lastro em alguma coisa, tudo bem? Não por menos o Banco Central americano chama Federal Reserve, reserva federal, tudo bem? Mas isso acabou já há muito tempo, a gente não tem lastro absolutamente nenhum na moeda, a não ser na confiança que nós temos nela. Tudo bem? Então, o preço da reserva, do dinheiro no mercado monetário, que o Banco Central passa aos bancos quando eles precisam, quando eles emprestam para alguém e tomam a cobertura de reserva, tá? Esse é a taxa de juros, tudo bem? Ela é a básica da sociedade porque o Banco Central é o agente que cria a moeda, portanto ele é o menos arriscado de todos, por isso que ele faz a taxa básica, base, menor, piso da economia. Tudo bem? Pois bem, aqui a gente encerra a discussão sobre o primeiro dos instrumentos, tá? E isso nos leva para a discussão dos outros dois instrumentos para a gente caminhar para o final dessa videoaula. O segundo instrumento é a regulação. O que é isso? Lei, norma, portaria, tá? Todo e qualquer ato normativo que o Banco Central emite dizendo o que pode e o que não pode ser feito pelos bancos, pelos agentes no mercado monetário, pelos agentes no mercado financeiro. Por exemplo, o exemplo mais conhecido de regulação, tá, é o depósito compulsório, tá, o recolhimento compulsório, a reserva compulsória, chamem como quiser. No Brasil, hoje, 20% dos depósitos à vista, ao chegarem nos bancos, precisam ser compulsoriamente parados, tá, reservados. E isso é feito por meio de uma legislação. Então, isso é um caminho claro de regulação. E aqui, tá, a gente tem uma outra regulação que são os controles de capitais. Então, quando a gente viu a aula sobre política cambial, a gente falou de controle capital, que é fundamental para que a gente não perca, tá, uma parcela boa de capacidade, de autonomia da taxa de juros, porque a taxa de juros fora do controle de capital, se ele não há, fica muito suscetível a entrada e saída de capital especulativo no país. Tudo bem? A gente acabou de falar sobre isso em outro caminho, mas é a mesma coisa. Então, regulação, por exemplo, diz, tá, que se tal capital entrar no país, tem que ficar tanto tempo, tá? Ou tem que pagar um imposto X se sair em 3 anos, X mais 5 se sair em 2 anos, X mais 100 se sair em 2 meses. Então, isso tudo é regulação, tá? Tem uma outra regulação que é muito conhecida desde a crise de 2008, 2009, que é a macroprudencial. Escrevi errado, né? Prudencial, desculpa, isso acontece porque eu estou falando, pensando e escrevendo. Então, macroprudencial, por exemplo, que estabelece um limite mínimo de pagamento de cartão de crédito, quantas vezes uma pessoa pode pegar determinado montante de recursos em um determinado período de tempo, tudo isso é regulação. E tem, tá? A macroprudencial tem como objetivo fazer com que a gente tenha uma estabilidade financeira, lembrem dos objetivos do Banco Central, uma estabilidade financeira mais robusta. E toda vez que nós temos uma medida, por exemplo, macroprudencial, para poder fazer a consecução da estabilidade financeira, a gente demanda menos da taxa de juros, porque a taxa de juros, na ausência de macroprudencial, é quem vai ter que tomar conta da estabilidade financeira também. É muita coisa para uma taxa de juros sozinha tomar conta de 5 objetivos. Portanto, como ela é a mais importante, a forma de condução da política monetária, tá, nós temos elementos que são a ela auxiliares, como a macroprudencial, que é uma forma, tá, de instrumentalizar a política monetária via regulação, ato normativo. O Estado via Banco Central dizendo o que pode ou o que não pode ser feito. O tal do tá me regulando? Sim, é isso. Tudo bem? Por fim, tá, o último instrumento de política monetária que Keynes vai sugerir é a administração de dívida. Tudo bem? Isso daqui, Keynes sugeriu em 1942. Hoje é prática comum. O Fed faz isso todo dia,
tá? Tá lá no bojo das políticas monetárias não convencionais que eu lhes comentei, e está lá no bojo, inclusive, do tal do quantitative easing. Toda vez que o Fed vai no mercado secundário de títulos do Tesouro Americano, e ele pode fazer isso, vejam, no site do Fed vocês têm inclusive as informações sobre isso, se quiserem, ele está administrando dívida pública, tudo bem? E a lógica é basicamente o Banco Central, tá, atuar em uma extensão da curva de juros maior do que apenas o curtíssimo prazo. Agora, o Brasil foi permitido, tá? Na verdade, o Tesouro Nacional sempre faz isso daqui, administração de dívida, mas não para a política monetária. O Tesouro Nacional cuida da política fiscal e, portanto, da dívida pública para financiamento do déficit ou gestão da dívida pública, tá? Mas o Banco Central, ele atua com dívida pública, porém, isso daqui é uma curva de juros, ó, como nós acabamos de falar, quando eu disse do open market, ele atua apenas na taxa base da economia, que é a menor de todas. A administração de dívida significa o Banco Central atuar em mais extensões da chamada curva de juros, porque assim ele vai conseguir transmitir a sua intenção muito mais intensamente do que se ele atuar apenas aqui no curtíssimo prazo, no prazo, por exemplo, como no Brasil, em que a gente mais tem o giro da dívida pública usada na política monetária no overnight. Tudo bem? Então, a lógica da administração de dívida é o Banco Central atuar com dívida pública de várias maturidades para que ele possa transmitir as suas intenções de taxa de juros, tá, por toda a curva de juros do sistema financeiro. Isso é, hoje, uma coisa que os países avançados fazem mais. Tá? A gente tem, por exemplo, um texto de 2010 do Blanchard falando isso. Tá? Eu tenho um texto de 2014 falando isso. Em 2012, melhor dizendo, falando isso, Keynes estava falando isso lá em 1942. Eu vou explicar de novo. Então, o Banco Central, ele faz aquele tal do open market, normalmente usando títulos públicos de curtíssimo prazo aqui, ó, tempo, tá? Num diagrama tempo-juros, que forma uma curva de juros, o Banco Central atua no curtíssimo prazo. No Brasil, 90%, tá, das operações que o Banco Central faz de mercado aberto giram da dia para a noite, overnight. Tudo bem? O que quem estava sugerindo? Olha, não atue só, atue também no curto prazo, mas não somente aí. Tá? Use títulos públicos de diversas maturidades, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20 anos, para poder transmitir os efeitos da taxa de juros, tá, por toda a extensão da curva de juros do sistema financeiro. Se vocês não sabem o que é curva de juros, Google, tá, que vocês precisam saber esse conceito, ele é fundamental na economia. E, nesse sentido, tá, se a política monetária faz esse tipo de ação, ela consegue muito melhor transmitir as suas intenções e desse jeito alcançar os seus objetivos. Tá? A dívida pública, ela é a dívida mais segura que existe numa economia e é a dívida mais líquida que existe. Tá? Ela é rapidamente conversível em moeda, sempre tem mercados financeiros secundários, tem mercados secundários no sistema financeiro bem organizados. E isso tudo normalmente é construído justamente para se oferecer para todo o sistema financeiro uma referência de preço. É por isso que a taxa de juros, tá, seja do título público, mas sobretudo da política monetária, forma um negócio que a gente chama de benchmark. Tá? Benchmark é referência. Assim, se alguém vai fazer um contrato privado, por exemplo, uma dívida de 30 anos, qual preço eu vou cobrar? Bem, não sei. Olha para o Estado e vê, o Estado está pagando 7% para tomar dinheiro em 30 anos, tudo bem? 7% ao ano. Então, as pessoas lá no mercado privado, tá, elas vão marcar, sei lá, 10% porque elas pegaram como referência esses 7%. É por isso que o governo está pagando para pegar emprestado. É por isso que Keynes sugeria uma atuação mais forte da autoridade monetária, do Banco Central, na curva de juros, porque assim esse benchmark que é a dívida pública, tá, teria, digamos, uma ação mais contínua, uma ação mais intensa, com um volume maior de recursos, tá, e com alguém que tem uma capacidade financeira ilimitada, que é o Banco Central. Não estou dizendo que o Banco Central tem que sair imprimindo moeda, não é isso que eu estou dizendo, eu só estou dizendo que ele é um agente, um player muito forte, tá, no sistema financeiro. Bem, o mundo tem feito isso, o mundo não, tá? Os países avançados têm feito isso,
tá? Já desde 2008, pós-crise internacional, crise financeira internacional de 2008, e percebamos, desde lá a gente não tem crise financeira, já se vão 12 anos, para esse mundo de hoje é quase um recorde. Pensemos, nós tivemos crise em 2008, nós tivemos crise em 2002, em 2001, nós tivemos crise no Brasil em 99, Rússia em 98, Ásia em 97, México em 95, Reino Unido em 92, tudo bem? A gente está 12 anos sem crise, a gente teve uma agora, a gente vive uma crise agora nesse setembro de 2020, mas que é decorrente de uma coisa que não é econômica. A pandemia do coronavírus não é econômica, tá? Ela é uma coisa biológica que teve um efeito econômico crítico, tá? Ruim, óbvio, tá? Mas, para finalizar, se a gente não está tendo crise nesses últimos 12 anos propriamente econômica, é porque alguma coisa tem dado certo. E talvez seja essa abertura da política monetária a trazer mais instrumentos auxiliares à taxa de juros para a condução das estabilidades que a política monetária tem que conduzir, tem que produzir, a bem de, coordenada com a fiscal e cambial, alcançar o crescimento econômico sustentável e o pleno emprego. Dentre esses instrumentos não convencionais, a administração de dívida é um, a macroprudencial é outro, mas esse daqui é muito mais intenso, como eu disse para vocês, porque ele é uma atuação o tempo todo constante, em largo volume, para referenciar um preço de dívida pública que sirva como referência para os preços que os agentes estão marcando nas suas negociações privadas no mercado. A gente precisa pensar mais sobre isso. Keynes já tinha proposto em 42, hoje parece ser novidade, não é. Ele já estava lá porque ele vivia nesse mercado, ele era um operador muito forte dos mercados financeiros, então conhecia de perto. E o que Keynes queria, no fundo, era evitar que o sistema entrasse em crise, porque sempre que o sistema entra em crise, a própria democracia e a liberdade individual entram em crise. Por isso que Keynes queria salvar o capitalismo. Tudo bem? E uma das formas de atuar para salvar o capitalismo é via política monetária, como nós vimos, mantendo estabilidades. Para finalizar, estabilidade inflacionária, estabilidade cambial, financeira, de liquidez e de expectativas. Tudo bem? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Tem muito termo técnico aqui, mas isso é inescapável. O Google está aí para nos ajudar. Um grande abraço.